Olá, galera. Meu nome é Cibele, sou estudante de pedagogia e faço parte da equipe do GPost. Estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre mais um verbete de educação do campo. O tema que eu resolvi falar hoje é sobre a juventude do campo. É importante saber que jovem é um termo usado pelo senso comum, mas, entretanto, muitos trabalhos tratam a juventude como uma categoria autoevidente ou autoexplicativa, como se a concepção de juventude fosse consensual, utilizando como idade ou comportamento como definições metodológicas. Muitas dessas construções carregam um olhar em que a juventude é passível de uma definição universalizante, tais como definições da categoria como base em elementos físicos e psicológicos, como faixa etária, mudanças físico-biológicas ou comportamentais. Definições substancializadas, adjetivadas da categoria, e definição que associa a juventude jovens a determinados problemas sociológicos ou agentes privilegiados de transformação social. Com isso, podemos afirmar que a juventude é uma categoria social que posiciona aqueles que são identificados por um espaço de subordinação nas relações sociais. Dito isso, entrarei agora na caracterização sobre a juventude do campo. No Brasil, segundo os dados do censo de 2010, temos cerca de 8 milhões de jovens morando em regiões rurais, o que torna a questão foco do debate atual é o contexto da política de reforma agrária que vem sendo implementada no Brasil desde 1985. Segundo o Dicionário da Educação do Campo, aponta para a reversão no quadro de migração do campo para a cidade provocada pelo assentamento em massa de famílias no meio rural. Porém, essa reversão estaria comprometida pelo êxito dos jovens. No entanto, a percepção quase trágica do total desinteresse dos jovens pelo campo é confrontada por manifestações de organização de juventude rural cada vez mais presente nesse cenário nacional. A juventude é hoje uma categoria acionada para organizar aqueles que assim se identificam nos movimentos sociais do campo. Embora esse tipo de articulação não seja uma novidade, hoje testemunhamos uma reordenação dessas categorias. Em comum, trata-se de uma juventude que ainda se confronta com o preconceito das imagens urbanas sobre o próprio campo. Esses jovens se apresentam longe do isolamento, dialogam com o mundo globalizado e reafirmam sua identidade como trabalhadores e pequenos produtores familiares lutando por terra e por seus direitos como trabalhadores e cidadãos. Contudo, o jovem da roça, juventude camponesa, jovem agricultor familiar, são categorias aglutinadoras de atuação política. Mas daí você me pergunta assim, tipo, Cibele, qual a importância de debater essas categorias? Bom, é evidente que os problemas enfrentados pelos jovens são, antes de tudo, problemas enfrentados pela pequena produção familiar, como as difíceis condições de vida e de produção. Nesse contexto, algumas dificuldades atingem de forma mais direta os jovens do campo. Há consenso nas pesquisas quanto às dificuldades enfrentadas pelos jovens, dentro desse espaço, principalmente de acesso à escola e acesso ao trabalho. Mas a demanda recorrente em pautas protocoladas no governo federal e eventos organizados pela juventude rural é o acesso permanente à educação pública com um conteúdo teórico-pedagógico que dialogue com a realidade desse sujeito que está inserido no campo, O principal meio de transporte utilizado para ir à escola é percorrer, por exemplo, um trajeto a pé para 57% dessa população, seguindo de apenas 27% com acesso a transporte escolar. Assim, ficar ao sair do campo é mais complexo do que a leitura da atração pela cidade. É preciso fazer uma leitura de como essas categorias são afetadas pela crise que permeia o campo. Logo, a educação se tornou uma questão estratégica para a compreensão dessa realidade da juventude no campo. Bom, é isso. Não esqueçam de interagir no canal, curtam, compartilhem, deixem os comentários. E é isso. Beijos.